Olá pessoal, bem-vindos ao canal Serjão Matemática, continuando aqui a aula, hashtag 18, 15 minutos de matemática, equações do segundo grau. Vem comigo, deixa eu tirar o Serjão aqui de fundo, agora sim, tirando o Serjão. Tudo certo, pessoal? Pessoal, esse é o canal Serjão Matemática e aqui a continuação do conteúdo de equações do segundo grau. Acompanhe todas as aulas anteriores, no 15 minutos de matemática. A ideia 15 minutos é uma passagem rápida, que não necessariamente é uma aula de 1 hora, também não necessariamente é uma aula de 15 minutos. É o espírito do nosso encontro. Então, ele pode passar um pouquinho de 15 minutos. Beleza? O importante aqui é a entrega do conteúdo. Então, se você curtir, fica comigo. Esse vídeo é importante porque nós vamos resolver equações por soma e produto, sem utilizar obrigatoriamente a fórmula de Bhaskara. Eu vou usar a fórmula de Bhaskara em um exemplo apenas para servir de comparação. Então vem comigo. Pessoal, soma e produto das raízes é o tópico da aula de hoje, hashtag 18. A equação do segundo grau. Considere a equação ax² mais bx mais c igual a 0, com a diferente de 0. E x1 e x2 as raízes. Quando eu somo as raízes dessa equação, lembrando que raízes são os números nos quais eu vou substituir na equação e vou torná-la verdadeira, Vou torná-la verdadeira. Então, x1 mais x2. Mas quem é x1 para mim? x1 pela fórmula de Bhaskara é menos b mais raiz de delta sobre 2a. Quem seria x2? Menos b menos raiz do discriminante sobre 2a. Na verdade, não é obrigatório que o x1 seja o positivo e o x2 o negativo. Tanto faz. O fato é que uma raiz é positiva, outra raiz é negativa, pela fórmula de Bhaskara. Então, quando eu somar uma raiz com a outra raiz, o que acontece? O mesmo denominador, 2a, eu tenho menos b com menos b, está aqui, mais raiz do discriminante com menos, eu posso simplificar. Menos b com menos b, bem aqui do meu lado. Eu vou ter que a soma vai ser menos 2b sobre 2a. Corto 2. Olha, então se eu somar, as duas raízes sempre coincidem com o valor de menos b sobre a. Menos b sobre a. O produto, que seria eu multiplicar x1 vezes x2? O x1, pela fórmula de Bhaskara, eu vou escrevê-lo assim. Menos b mais raiz de delta sobre 2a. E o x2, menos b menos raiz de delta sobre 2a. Eu vou multiplicar 2a vezes 2a, 4a². E em cima, o produto da soma pela diferença, dá quadrado primeiro menos o quadrado do segundo. Produto da soma pela diferença, quadrado primeiro menos o quadrado do segundo. Então, menos b ao quadrado vai ficar mais b², e o 2 eu vou simplificar com a raiz bem aqui do meu lado, ó. E agora, quem é esse discriminante? Ele não é b² menos 4ac? Então, tá aqui o discriminante, ó. Este discriminante é b² menos 4ac, está aqui, ó. Ele é b² menos 4ac. Então, ó, b² menos 4ac é o meu discriminante. Agora, menos vezes mais vai ficar menos, e menos vezes menos é mais, ficando assim, ó. Aqui fica menos, aqui mais. Mais b² menos b², 0. 4ac dividido por 4a². Eu chego nessa expressão. Simplifico o 4, simplifico o a, temos c sobre a. Logo, o produto das duas raízes de uma equação do segundo grau também é determinado por c sobre a. Mais na frente, nós vamos chamar a soma e o produto de relações de Girard. E nós vamos poder estender isso para a ordem 3, ordem 4, ordem n. Aqui, por enquanto, na equação do segundo grau, ordem 2, a soma é sempre menos b sobre a, e o produto é sempre c sobre a. Agora vamos tentar encontrar raízes da equação do segundo grau utilizando soma e produto. Então, repare o seguinte, se esse a for 1, nós podemos escrever assim, ó, x² menos a soma mais o produto. Tá vendo? Então, o produto não é c? C sobre a, se o a for 1, ó, o oposto da soma é o b. Se o b for 1, eu substituo o b por menos s, Então, menos s mais p. Então, vamos ver essa relação direito. Olha aqui, resolve em R.
Se eu não resolver por soma e produto, eu posso utilizar a fórmula de Bhaskara. Vamos aqui na fórmula de Bhaskara. B² menos 4AC, o B é menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, 36 menos 32 é igual a 4. Lembrando que se o discriminante é 4, nós já vimos em aulas anteriores, eu tenho que esperar duas raízes reais diferentes. Fórmula de Bhaskara, menos B, mais ou menos raiz de 4, né, que vai dar 6. Então, eu vou ter 6 mais ou menos 2, coisa que a gente já sabe fazer. 6 mais 2 é 8 sobre 2, 4, e 6 menos 2 é 4 sobre 2, 2. Solução, fórmula de Bhaskara. Passei mais rápido, porque esse não é o tema. O tema é soma e produto. Ó, resolvi por Bhaskara. Como a gente pode resolver essa equação só por soma e produto, sem a fórmula de Bhaskara? Acompanhe. Nós sabemos que a soma é menos B sobre A, eu acabei de demonstrar isso no slide passado. Então fica menos 6 sobre 1. Olha, então a soma das raízes é 6. E realmente é, ó, 2 mais 4. Suponha que eu não sei isso aqui, né? Suponha que nós não fizemos isso, ó. Então, mesmo sem saber quem são as raízes, eu sei que a soma é menos B sobre A, então a soma é 6. E o produto? C sobre A. Então, 8 sobre 1, que vai dar 8. Ou seja, você consegue imaginar dois números que você soma, que a soma dá 6 e o produto dá 8? Assim, ó. Fiz o desenho aqui para você ver. Tente imaginar dois números que eu vou multiplicar, que eles dão 8, e que eu vou somar, eles dão 6. Não é tão difícil assim. Repare, se eu pegar dois inteiros, que eu multiplico e dão 8, eu não tenho muita saída. Ou é 1 vezes 8, mais 1 mais 8, ou menos 8, não dá 6. Ou é 2 vezes 4, que dá 8 e a soma também dá 6. Então, dois números que eu multiplico dão 8 e que eu somo, olha lá, 4 e 2, ou 2 e 4. Então, eu consigo encontrar as raízes estudando a soma e o produto. 2 e 4. Deste modo, eu vou poder escrever assim, ó. Se o A for 1, podemos escrever que o x² é menos a soma mais o produto. Olha aqui, vê se ficou mais claro. A soma das raízes, x1 mais x2. Aqui o produto, x1 vezes x2. Tá vendo? 4 vezes 2, 8, olha lá, ó. 8. 4 mais 2, 6. Com menos de fora, olha lá, ó. Então, eu posso dizer que o B é o oposto da soma, menos S, ó. O B é o oposto da soma e o C é o produto, sempre que o A for 1. Então, se eu conseguir identificar os elementos desta forma, eu consigo a soma, que é o oposto do B, e consigo o produto. Então, eu consigo imaginar as raízes. Vamos tentar. Veja bem, olha o próximo exemplo. Então, x² menos 5x mais 6 igual a 0. Menos B sobre A, soma. Então, vai ficar 5. Então, tente imaginar dois números que você soma que dão 5 e que o produto dá 6. Tente imaginar. Fiz o desenho. Você consegue imaginar? Pense em 1 e 6. 1 vezes 6 dá 6? Sim. Mas 1 mais 6 dá 5? Não. Né? Então, repare o seguinte. Quais outra possibilidade que 2 vezes 3, por exemplo, é a outra única possibilidade. Então, veja, 2 mais 3 é 5, e 2 vezes 3 também é 5. Não fica difícil você encontrar as duas raízes. Repare que aqui ainda eu poderia escrever assim, ó. Olha aqui, esse menos fica ali. Está aqui a soma, 2 mais 3. Está aqui a soma, 2 mais 3. E aqui o produto, 2 vezes 3. Então, a soma está aqui, né? Cuidado com o menos. E o produto está aqui. Olha lá, então eu conseguiria enxergar 2 e 3 sem fazer a fórmula de Bhaskara. Por exemplo, aqui, ó, eu poderia decompor o 7 como sendo 4 mais 3. Deixa o sinal de fora, o menos. 4 mais 3. 4 mais 3, 4 vezes 3. Ó, eu conseguiria decompor. Então, a solução aqui é 4 e 3. Vamos ver. Dois números que eu multiplico e dão 12, que eu somo dão 12. 3 e 4, ou 4 e 3. E eu poderia escrever assim, ó. Olha aqui, 4 e 3, ou 3 e 4. 3 mais 4 é 7. 3 vezes 4 é 12. Tá vendo? Então, se eu conseguir enxergar que o produto é C sobre A e o B sobre A é o oposto da soma, né? A soma é menos B sobre A. Tá? Não esquece do sinal, é menos B sobre A, é o oposto. 3 e 4. Vamos ver esse exemplo.
Esse 4, não posso escrever 2 mais 2? E aqui eu não posso escrever 2 vezes 2? Então, as raízes são 2 e 2. Só que quando eu tenho duas raízes iguais, eu não escrevo as duas, eu escrevo ela uma só. Isso se eu fosse jogar a fórmula de Bhaskara, eu ia ver que o delta, o discriminante, é 0. Então, repare, pessoal, olha só. Consigo dois números que eu vou somar que dão 4 e que eu multiplico que dão 4? Sim, 2 e 2. Então, eu poderia escrever isso aqui assim, ó. Olha lá, ó. 2 mais 2, 2 vezes 2. Está claro que aqui está o oposto da soma, quando A é 1, e aqui está o produto das raízes, quando A é 1. O A é igual a 1. Tudo bem? Tudo bem. Vamos ver isso mais direto então. Pessoal, então, dois números que eu multiplico que dão 7 e que eu somo que dão 8. São 1 e 7. Vamos ver 7, 7. E 1 mais 7, 8. Dois números que eu multiplico que dão 50, que eu somo dão 10. Né? Deixa o sinal de fora lá, é o oposto. Então, a soma é o oposto de menos 15, né? 5 e 10. Dois números que eu multiplico e dão 15, que eu somo dá 8. 3 e 5. Dois números que eu multiplico e dão 4, que eu somo dá menos 5, porque a soma é o oposto do B. Cuidado, gente. A soma é o oposto do B. Aqui teve o mais, ó. Tá vendo que a soma é o oposto do B. Então, a soma tem que dar menos 5. A soma tem que dar menos 5 e o produto deu 4. Então, cuidado, se a soma deu 5, o produto deu mais 4, o produto dá mais 4 se os dois forem negativos ou os dois positivos. Nesse caso, como a soma dá menos 5, a soma é o oposto do B, então é menos 1 e menos 4. Menos 1 vezes menos 4 dá mais 4, e menos 1 menos 4 dá menos 5. Menos 5 é o oposto de mais 5. Tá vendo aqui, ó? 3 mais 5 é 8, mais 8 é o oposto de menos 8. 5 mais 10 é 15, é o oposto de menos 15. Bom, e aqui? Dois números que eu multiplico e dá 1, que eu somo, que também vai dar o oposto, vai dar menos 2. Então, vai ser menos 1, menos 1. E aqui? Dois números que eu multiplico e dão 1 e que eu somo que dão menos 1. Tente imaginar, dois números que eu multiplico que dão 1 e que eu somo dá menos 1. Tente comigo. Quanto? Pessoal, eu não estou conseguindo. A soma e produto você não consegue para todos. Se eu não estiver conseguindo, eu vou jogar aqui a fórmula de Bhaskara. Eu não sei a solução. Fórmula de Bhaskara. B ao quadrado 1, menos 4 vezes ABC. Pessoal, olha o que acontece com o delta. O delta é negativo. Se o delta é negativo, quando eu jogo na fórmula de Bhaskara, ele não existe. Não pertence aos reais. Logo, a solução é vazia. Então, eu não iria conseguir realmente encontrar dois números multiplicados que dê 1 e que a soma dê menos 1 no campo real, no campo dos números reais. Nós estamos falando de números complexos, que é lá na frente. No campo dos números reais, eu não iria conseguir essa soma e esse produto que atendesse à mesma regra. Por isso, solução vazia. Então, recomendação. Depois de treinado aqui, é para você encontrar as raízes em 5, 10 segundos. Não encontrou? Dá uma olhada no delta dele, no discriminante, porque se ele for negativo, eles nem existem. E aí você não iria encontrar mesmo. Pessoal, se soma e produto fez sentido para você, dá um joinha para mim e se inscreve no canal. Sergião Matemática. Compartilhe, ative o sininho das notificações e lá no Instagram, @Sergião Matemática, @Sergião Matemática. Beleza, pessoal? Esse foi o hashtag 18, aguarde o 19. Grande abraço.